Aí a gente já começa com a definição de parasita. O que é um ser parasita? Vai ser um ser que se beneficia, ou seja, se dá bem, causando prejuízo ao seu hospedeiro. É um ser que causa prejuízo ao seu hospedeiro. Esse tipo de prejuízo, pessoal, na maioria dos casos, dos que os parasitas fazem, eles sugam nutrientes, né? Eles roubam os nossos nutrientes, roubam. Vamos pegar uma lombriga, ela vai ficar usando, se alimentando dos nossos nutrientes, tá? Tem vários tipos, tá? De situações em que os parasitas se beneficiam e causam prejuízos, tá? Aqui vou dar alguns exemplos. Eles fazem o quê? Se alimentam de nutrientes do hospedeiro, utiliza as suas células, que é o caso que o vírus faz, por exemplo. O vírus ele usa sua célula para se reproduzir. O parasita, que é o cara que, né? Parasita também pode ser chamado de, neste caso que a gente está estudando, eu vou até separar o conceito. O parasita, ele é também conhecido como o agente etiológico, que é o cara que causa doenças. Quem causar doenças é chamado de agente etiológico. Por exemplo, e aí é o seguinte, nós estamos falando de hospedeiros, que nem eu falei aqui com vocês. E aí o que acontece? Agora a gente vai entender o que são os hospedeiros, né? Os hospedeiros nós vamos poder... Aí fica bom, né, Matheus? Os hospedeiros nós vamos dividir em dois tipos. É onde o parasita se aloja. A gente vai ter o hospedeiro intermediário, nós vamos ter o hospedeiro intermediário. É o seguinte, pessoal. O que eu falar aqui que já tiver no seu livro, naturalmente você não precisa copiar, tá? Que nem, por exemplo, o hospedeiro intermediário já tem, tá? O que é o hospedeiro intermediário? É onde o parasita se transforma, tá? Ou faz reprodução assexuada, tá, galera? Reprodução sexuada é aquela reprodução que não há troca de material genético, tá? Isso aí tá na apostila. Alguma dúvida? Não. Ótimo. Então vou virar a folha porque isso aqui já tá na apostila, tá? O hospedeiro definitivo, pessoal, é onde o parasita faz reprodução sexuada, tá? Reprodução sexuada e assexuada, qual a diferença? A sexuada ocorre a troca de material genético entre os indivíduos, tá? E algo muito importante, que geralmente é o quê? Postura de ovos, na maioria dos casos, tá?
Se pegar vários vermes, você tem um indivíduo no qual ele se aloja, faz reprodução sexuada e põe ovos. E sempre nesse caso de pôr o ovo, que está botando o ovo, é onde você tem reprodução sexuada. Gente, alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Tipo assim, se alguém tiver alguma dúvida no chat e tiver sem microfone, alguém está com microfone, fala, por favor. Combinado? Ô, Matheus, a Oi. Sofia pediu para subir o caderno um pouquinho. Gente, quando eu falo parasita, é a mesma coisa eu falar do agente etiológico, tá? Que é quem causa a doença. Os vetores são aqueles que transportam o parasita de um ser vivo para o outro. Por exemplo, que nem foi citado o mosquito da dengue, ele é um vetor do parasita que é o vírus da dengue, tá? O mosquito, no caso. E aí, galera, para fechar, nós vamos ter isso aqui, ó. Profilaxia, que é a mesma coisa do que ou medidas profiláticas. Tá? Profilaxia ou medidas profiláticas. O que ser isso? Ser medidas para prevenir o contágio. Isso varia, tá? Isso varia. Por exemplo, se a gente está na questão do coronavírus, a máscara ajuda a prevenir, a higienização das mãos. Tudo ajuda a prevenir o que uma pessoa possivelmente contaminada passe o vírus para outras pessoas. Então, são exemplos de medidas profiláticas ou, simplificadamente, profilaxia, tá? Ô, Matheus, Oi? a vacina BCG também é profilaxia, não é? É Exato. contra a tuberculose. Tudo que ajuda a segurar o contágio é uma forma de prevenção, concorda? Então, se você pegar qualquer coisa que faça a prevenção, está dentro desse conceito de profilaxia. Entendeu? Sobre as profilaxias, a gente tem um segredinho que fica fácil de estudar a prova. Se você estuda as profilaxias, você consegue entender a forma de contágio. Então, você não precisa estudar as duas. Medidas para prevenir prevenir o contágio. Então, se você aprende as profilaxias, você aprende a forma de contágio das várias doenças, entende? Porque várias doenças têm a mesma profilaxia, tá? Agora vamos pegar exemplos de métodos profiláticos. Saneamento básico é uma das coisas que mais previnem doenças. O que é o saneamento básico, pessoal? Água encanada. Isso. Esgoto encanado, tá? Esgoto tratado, que é o que nós não temos ainda em Cataguases. Vocês lembram daquela história que a Copasa estava instalando uns negócios aí? Lembra disso? Não é água encanada e água tratada, não, porque isso a gente tem. E nós temos eu vi que eles até já estavam cobrando, né? Por deu uma confusão danada aí. Então, vamos supor, ó, água encanada, água tratada. Esses itens D, C e A nós temos. O B nós não temos. Porque o B seria justamente o que seria implementado aí, que eles não conseguiram lá, não sei por qual motivo direito. Por que, galera? Todos esses itens aqui evitam que
a disseminação de fezes e, consequentemente, doenças. Porque é o seguinte, cara, a maioria das verminoses que existem aí são transmitidas por seres humanos contaminados que liberam ovos dos vermes nas suas fezes. Então, se você não tem água encanada, você vai beber água na beira do rio. O rio, você sabe o que vem trazendo lá de cima, né? Todas as coisas que a turma despeja. Se você não tem água tratada, você pode até ter encanamento trazendo água à sua casa. Mas se ela não passar por uma estação de tratamento, você vai receber uma água com uma série de micro-organismos, de substâncias químicas. Esgoto. Se eu não tenho o esgoto encanado, a gente faz cocô aí na rua, por exemplo, em fossa, que é um buraco no chão, que nem se tem lá no Nordeste ainda. Aí chove, aquilo enche d'água, a enxurrada vai levar esse cocô para onde? Para um rio, para um lago, para um açude. Aí se você não tem água encanada e tratada, você vai lá nadar, beber água lá, e você está entendendo? Aí você começa a ligar uma série de situações onde você pode tomar contato com fezes de uma pessoa contaminada. É a mesma coisa o esgoto tratado. Todos os nossos esgotos, apesar de estarem encanados, vão ser despejados em canos que vão despejar dentro do rio. E ali dentro do rio, entendeu? Concentra as fezes de todo mundo com todos os seus micro-organismos, suas possíveis doenças e tudo mais. Então esse é o problema. Eu acho que eu já nadei no Rio Pombo. Depois que eu comecei a dar aula, eu parei. Fiquei com medo. Sacou, galera? Alguma dúvida? E aí você tem também vacinas, como exemplos, repelentes, no caso, mosquitos, telas, né? O que são as telas? Ô, Matheus, Oi? no caso, você falou que quando o esgoto não é tratado, todas essas fezes que a gente faz vai ser jogada no rio, né? Isso. Isso quando tem Mas esgoto quando foi encanado, né? tratado? Quando não tem, é pior ainda. Por quê? Qual que é a sua dúvida? E o esgoto tratado? É jogado no rio, mas aí ele passou por um tratamento que elimina os micro-organismos, substâncias químicas, então vai um esgoto limpinho, entendeu? Ah, tá. Essa é a importância. E aí tem Então, pesquisa... Pode falar. então, se tipo uma pessoa, sei lá, nadar sem saber que aquele rio é jogado micro, sei lá, é jogado fezes, é jogado esgoto, não vai ter tanto problema quanto se não tivesse tratado. Não, praticamente nenhum, digamos assim, com esgoto tratado. Então, Mas o problema é que numa cidade você não consegue ter aquele controle perfeito de todos os esgotos estarem direitinhos ligados à rede de esgoto, entende? Então, pode ter umas exceções, mas a grande entendi. maioria é isso aí. Aí, por exemplo, vacinas, que nem foi falado aí, repelentes por causa de mosquitos que transmitem os parasitas, as doenças, os repelentes vão ser uma medida profilática. Telas, né, que você põe lá nas paredes para evitar que passe insetos. Entendeu, galera? Então, por isso que eu falo, com a profilaxia você consegue saber a forma de contágio. Por exemplo, todas as doenças em que o saneamento básico é profilaxia, você sabe o quê? Que são doenças transmitidas de forma que o ser humano tomou contato com as fezes, de alguma forma que continham ovos. Outro exemplo bem prático. Você compra uma verdura. Se você não higienizar essa verdura, tá? Vou botar aqui, ó. Higienização alimentos. Se você não limpar, desinfetar essa verdura, você pode ter o azar de você pegar uma lavoura, por exemplo, que eles irrigam o alface deles lá com a água do rio e nesse processo vê uma água que tinha fezes de um parasita, você tá entendendo? Ou a enxurrada da chuva
pode ter trago algum ovo de algumas fezes que foram, o cara foi lá, fez um totô no mato, e estava contaminado. Então, gente, são tudo assim, são situações aleatórias, mas você pode ter o azar de acontecer com você. E prova de que acontece é porque vira e mexe, você tá com algum verme. Aí que tem aquele famoso remédio, tem o nome de Anitta, a ivermectina, que eles estão tão falados aí com o negócio de coronavírus, é um remédio muito usado para combate de vermes e outros parasitas. Gente, alguma dúvida? Não. Show? Então tá bom. Vamos lá para a apostila para a gente ver agora os ciclos aqui. Matheus, Pode falar. Carlos Henrique tá perguntando se a água da mina tem algum problema. Tem, Carlos. Se for uma água da mina que foi estudada, né, se for uma água da mina que foi analisada em laboratório e se tem provas que é uma água de boa qualidade, não tem problema. É um problema quando você não sabe, entende? Nossa, nossa, eu quase infartei aqui, porque aqui na roça é de Minas, só que o meu avô já testou ela. Isso. E ela não tem nada. Isso aí. Nossa senhora. Ô, Matheus, Oi? depois que você voltar pro caderno, teria como você voltar no primeiro exemplo de hospedeiro? Não precisa ser agora não, na hora que você voltar pro caderno. Eu posso pegar aqui da apostila que tá falando. É só que... Oi? É que eu não tinha conseguido copiar. Ah, tá. Posso digitar para você? Porque eu vou ficar na apostila agora. Pode. Hospedeiro intermediário foi o primeiro exemplo. É onde o parasita se transforma ou faz reprodução assexuada, tá? Obrigada, Matheus. Nada. Então vamos lá. Esquistossomose é a primeira doença que nós vamos ver. E aí a gente aplica esses itens aí que eu estou falando com vocês. Esquistossomose, ela é uma verminose, né? Ela é causada por um parasita. Ela é causada pelo plateuminto chamado de Schistossoma mansoni. Então, esse cara é o parasita barra agente etiológico. Digamos assim, é quem causa a doença, é esse parasita, tá? Agente etiológico é quem causa a doença. Beleza? E aí é o seguinte. Matheus, Oi. você pode explicar de novo, porque tava travando. Ah, sim. Schistossoma mansoni é o primeiro verme causador de uma doença que nós vamos ver. Ele é o parasita, né? Aquele que causa doença e tudo mais. E também pode ser chamado de agente etiológico, é o mesmo conceito. Entendido? Parasita no sentido assim, que ele se beneficia de nutrientes do organismo para se dar bem e nisso você se dana. E agente etiológico, ele causa a doença com a sua presença no seu corpo. Beleza? Beleza, obrigada. Nada. Aí ele se instala dentro de vasos sanguíneos ao redor do seu intestino e também no fígado. Isso faz a pessoa ficar barrigudinha. A barriga da pessoa acumula líquidos, incha, tá? Por isso que ela tem apelido, a esquistossomose tem um apelido de barriga d'água. Então vamos entender como é que funciona essa doença e aplicar os conceitos que nós vimos. A doença funciona o seguinte, uma pessoa contaminada é um hospedeiro, vocês concordam? Sim. Então, essa pessoa aqui contaminada, o verme adulto produz ovos. Ó. Se o verme produz ovos, ele está fazendo reprodução sexuada e libera eles nas fezes. Então, no caso, o cara aqui é um hospedeiro definitivo, onde o verme vai fazer reprodução e botar seus ovos. Tá?
Nem sempre, gente, você vai ter hospedeiro intermediário e definitivo, não. Às vezes só tem um, tá? Nesse caso, vocês vão ver, tem hospedeiro intermediário e hospedeiro definitivo. Aí, uma vez que ele libera esses ovos, se você não tiver encanamento, aquelas coisas todas, esses ovos caindo na água, eles eclodem e liberam essas larvinhas, tá? Que, digamos, é o verme na fase jovem. Essas larvinhas têm nome próprio. São chamadas de miracídios, tá? É o verme na fase jovem. E essas larvinhas na água, elas penetram, tá? Em caramujos do gênero, são caramujos específicos, tá, pessoal? Caramujos, qualquer caramujo que pertence, qualquer espécie que pertence ao gênero Bionfalaria, tá? Caramujo do gênero Bionfalaria. Matheus, mas por que tem que ser esse tipo de É caramujo? porque é a questão de afinidade, é onde ele consegue se penetrar, se reproduzir, se transformar, fazer um processo de reprodução assexuada e sair numa fase jovem chamada de cercar, entende? Entendi. Então você vai anotar aí, o nosso amigo caramujo é o hospedeiro intermediário. E depois que ele, a cercada penetra no caramujo e faz o seu serviço lá de reprodução assexuada e tudo mais, ela vai sair do caramujo, muitas vezes matando ele, nesse formato chamado de cercária, que é uma fase jovem do verme, entendeu? E aí ela sendo liberada, ela vai contaminar o ser humano por penetração ativa. O que é isso? É simples. Ela fura sua pele quando você está dentro d'água. Pela pele na água. Entendeu, galera? Penetração pela pele. Então você está vendo que a água é um fator muito importante nesse ciclo todo? Tá? E aí, como que, por exemplo, eu posso definir as medidas profiláticas dessa história, galera? Não entrar em água que não conhece, que pode estar Isso, contaminada. isso. Evitar entrar águas desconhecidas, né? Água que você não tem referência de nada. Evitar esgoto encanado, esgoto intratado. Porque o que acontece? Esse moleque fez cocô aqui, ele está contaminado, ele fez cocô e essas fezes de alguma forma foi parar em alguma água aí, de um açude, de um rio, você tá entendendo? Se ele fizesse com o cocôzinho lá no troninho dele do vaso da casa dele, não ia correr esse risco. Entendido? Entendi. Sim. Aí prevenção. Tratar as pessoas doentes com vermífugos, que é o remédio que nós usamos, tá? Saneamento básico. Quando eu falo saneamento básico, é água tratada, água encanada, esgoto tratado, esgoto encanado. Evitar ambientes aquáticos desconhecidos. Controlar o hospedeiro intermediário, que é o caramujo. Se estiver dando muito caramujo na região, desse tipo de caramujo, vocês vão eliminar ele. Entendeu? Porque precisa do caramujo. Digamos assim, você tem que dar muito azar, né? Mas não é difícil. Entendeu, gente? A jogada? Sim. Tá. E só para vocês verem a carinha aqui do verme. Que no livro não tem. Schistosoma mansoni, ele é esse vermezinho aqui, ó. Ele vive o macho. Oi. A Manuela perguntou se as fezes dos animais também transmitem essas doenças. Pode acontecer em alguns casos, alguns animais. Que nem se não vê cachorro com lombriga. Mas, Matheus, o que esse verme faz exatamente lá dentro?
tipo, da gente? Esse verme, primeiramente entenda É. bem, ele é interessante que ele parece uma casca de banana aberta com a minhoca dentro, tá? É o macho e a fêmea, tá? Um vive grudadinho no outro. Essa que é a brincadeira deles. Ele se aloja em vasos sanguíneos próximos ao seu intestino. O macho seria a casca, tá, gente? A fêmea fininha. Se aloja em vasos sanguíneos próximos ao seu intestino e seu fígado. E ali ele se alimenta dos seus nutrientes. E nessa brincadeira ali dentro ele vai causando um quadro inflamatório que vai causando um inchaço e acúmulo de líquido. A pessoa fica barriguda, entendeu? Fica essa cara Ô, aqui, ó. Matheus, qual que é o tamanho deles, mais ou menos? Oi? O tamanho deles, Ah, mais 1 ou menos. centímetro. Olha lá, ó. Tem essa doença pode ter o nome de ascite também, tá? Devido a esse processo todo inflamatório, causa essa deformação na barriga. É muito comum em países que não tem saneamento básico, como a África. Entendeu, galera? Alguma dúvida? Não. Todo mundo de boa, entendendo? Sim. É, Carlos, eu tô nessa batida aí. É, cuidado desses caramujos aí, rapaz. Ô, galera, tô indo rápido, tá dando pra entender tudinho? Como é que tá? Tá dando pra entender. Ampulária, que isso, rapaz? Não conheço isso não. Então tá bom. Então vamos pegar o último aqui pra gente fechar. E já fica a materinha do meu teste. Eu mando pra vocês essa folhinha aqui, beleza? Beleza. E eu vou subir o vídeo no YouTube também. Vou postar lá. Vou editar ele, cortar, botar as partes principais para ele ficar menor. E aí fica filé para vocês. Ô, gente, a próxima doença que a gente vai ver é... Cadê? A tenise, tá? A tenise, pessoal, é causada pela solitária. Solitária é o verme que pode dar na carne, que pode vir do boi ou do porco. Pode vir do quê? A carne de boi ou carne de porco. Ai, meu Deus. Olha lá a cara dele. É bicho bonito. É quando tá cru, né? Cara, aí vocês vão entender esses detalhes aí legal, tá? Primeira coisa é o seguinte. A gente pode ter duas doenças causadas por esse verme. Ó, primeiramente vamos ver quem são eles. Você tem dois tipos de vermes existentes. Que são chamados de tênia. Taena que escreve a tênia. A tênia solium, que é o nome de um tipo, que é o que tem afinidade com suínos, tá? E a tênia saginata é que tem afinidade com bovinos. Então, se você for contaminado por um, vem do boi, se você for contaminado pelo outro, vem do porco. E esse animal, galera, ele funciona assim. Ele é uma máquina louca de reprodução, tá? Ele é hermafrodita, ou seja, ele tem o sexo masculino e feminino. Você está vendo? Aqui está o verme. Você está vendo que ele tem um monte de quadradinho? Cada quadradinho desse é chamado de proglótide, tá? Cada quadradinho é chamado de proglotes. Aqui está proglotes. Tem lugar que chama de proglote. Vamos ficar com o seu livro para ficar igual. Proglotes, tá? São os quadradinhos. Ele é uma fita cheia de quadradinho. É a proglote. Cada proglote dessa aqui, galera, tem uma estrutura masculina e feminina. Então, cada quadradinho desse é capaz de gerar ovos. Então, você imagina, se cada quadradinho desse pode se reproduzir e gerar ovos, o bicho é um monstro na reprodução. Entendeu? O bicho é quente na reprodução. E aí, uma pessoa contaminada com esse verme,
pode produzir vários ovos, tá? Isso aqui pode chegar a 2, 4, 6 metros dentro do seu organismo. Com a medida... Oi. Eu não entendi direito. O porco ou o boi come as fezes? Não, aí eu vou chegar nisso aí. Ah, tá. Aí é o seguinte, ó. O verme aqui dentro, galera, aí ele vai... Cada quadradinho dele, como ele é hermafrodita, né? Ele se engravida a si mesmo, libera esse quadradinho com seus ovos pelas suas fezes. Tá? E à medida que ele vai liberando os quadradinhos, eles vão produzindo novos quadradinhos aqui. Tanto sendo a tênia saginata quanto a tênia sólido, que são as duas, é o mesmo processo. Gente, alguma dúvida até aqui? Não. Então tá bom. E agora, vamos entender o ciclo do boi e do porco e os dois tipos de doenças. A gata tá doida para entrar aqui, danada. Aí é o seguinte. Essa doença que a gente vai estudar agora é chamada de teníase, tá? Fala, filha. Agora eu não posso conversar com você, não. Chamada de teníase. Como é que funciona essa doença, gente? Você pega um ser humano contaminado, do verme, vai liberar as suas fezes com ovos. Aí, galera, aquela história que eu falei, se não tiver saneamento básico, aquelas coisas todas, sabe? Esses ovos podem cair. Você já viu como se alimenta de porco? Você pega resto de verduras, essas coisas, vai jogando tudo por comer, aquela lavagem? Então esses ovos podem cair no alimento do porco ou sai pra lá. Peraí, minha gata subiu aqui em cima. Do boi ou do porco. Beleza, galera? E aí dentro do boi ou do porco, esses ovos eclodem, ou um ou outro, tá, gente? Depende de qual caso. Esses ovos eclodem e vai formar uma forma jovem chamada de cisticírculo. Tá? Vai eclodir, formar essa forma jovem chamada de cisticírculo. Qual é a de cisticírculo? Se aloja na carne do animal. Sacou, galera? O boi ou porco engole o ovo, ele eclode lá dentro e vira o cisticírculo que vai se alojar na carne do animal. Alguma dúvida? Não. Aí chega você vai comer a carne do boi ou do porco. Mal passada. Por quê? A alta temperatura mata o verme, entendeu? Se você comer a carne mal passada, aí você é contaminado. Entendeu? Aí é o seguinte, gente. Quer dizer que toda a carne é contaminada? Não. Quer dizer que toda a carne que mal passada você é contaminado? Não. Você tem que ter dado o azar de pegar uma carne de um boi ou de um porco que está contaminado pelo verme. Que hoje em dia, se você não come porco ou boi caipira, que a gente fala, que não passa pelo matador e tudo mais, você não corre esse risco. Esses animais recebem rações
com vermífugo, que se ele tiver algum verme já mata. O matadouro municipal inspeciona o boi e o porco que vai para lá, para ir para os açougues. Agora, se você cria um boizinho lá, alimenta aquele com lavagem, não dá vermífugo, na hora do abate você não faz a inspeção, aí você pode ser contaminado. Gente, alguma dúvida? Não. Para fechar, isso aqui tem cura, basta você tomar um remédio de verme. Agora existe uma outra doença, que aí é complicada, que é causada pelo mesmo verme, tá? Que é chamada de cisticercose. Matheus, Oi. mas só mesmo se a carne estiver bem passada, aliás, se a carne estiver bem passada, mesmo que ela esteja contaminada, não tem jeito de a gente pegar? Em altíssimas temperaturas, o cisticerco que fica ali na carne, né, que o cisticerco não se aloja na carninha do boi ou do porco. Então, se você comer a carne desse animal, vai ter o cisticerco lá. Em altíssimas temperaturas, ele mata ela, entendeu? A temperatura mata ele. A cisticercose... O Hugo perguntou por que quando o cachorro tá com verme, ele come mato. Cara, na verdade, os animais comem mato porque eles facilitam a digestão e o transporte de alimento no seu tubo digestivo. Não é só por causa de verme, não. O verme atrapalha a digestão do animal também. Tá? Pra verme eu não sabia, mas quando o cachorro tá passando mal, pô, tipo, dor de barriga ou algo assim, ele come mato. Meus gatos, se deixar até mato de plástico, eles comem. A minha cachorra outro dia saiu pra comer mato aí, porque tá passando mal. Aquelas plantinhas, sabe, de plástico. Eles acham que é mato. O bicho gosta e ajuda a... Que nem você, ser humano, é importante você comer verduras e folhas que ajuda as fibras que existem nesses alimentos, ajudam a locomoção do alimento ao longo do seu intestino. Gente, o que é essa cisticercose mais faz de tudo? É quando o ser humano põe lá, né, o cocôzinho dele com os ovos e outro ser humano ingere os ovos. Ingestão direta dos ovos. O que acontece aqui em cima? Quando o boi ou o porco ingere os ovos, dentro do corpo dele o ovo eclode e vira o cisticerco, tá vendo? Se você, ser humano, ingerir diretamente os ovos, bebendo a água da mina, do rio, alguma coisa assim, o ovo dentro do seu corpo, o ovo vai virar o quê? Cisticerco. E aí que tá o problema. Isso demora mais ou menos quanto tempo? Isso aqui, olha, dias, não tem cura essa doença. Por quê, gente? O cisticerco não se aloja na carne do animal, quando o boi ou do porco come ovo. Você vai entrar no lugar do boi e do porco na história. Os ovos vão eclodir e vão alojar na sua carne, principalmente no seu cérebro. Aí tá feita a bagunça. Aí eles vão comer o meu cérebro? Eles vão ficar alojados lá. Você vai ter convulsão, você pode ter problemas mentais, dores de cabeça intensas. Sacou?